Gravando, apoio? Acho que sim, né? Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão, no período da manhã do dia 25 de agosto de 2020. Primeiramente, dou posse como conselheira nessa turma a doutora Mara Cristina Cifuentes, representante da Fazenda Nacional, que assina na forma eletrônica o termo de posse, no qual declara atender aos requisitos legais e regimentais. Damos, então, boas-vindas à doutora Mara, e com grande satisfação acolhemos nessa turma, pois é certo que nos acrescentará muito em seu conhecimento e experiência. Nesse momento, eu confirmo a presença de todos os conselheiros da turma. Vou cumprimentá-los individualmente, que já serve como um teste do microfone. Então, vou estar nominando na ordem de votação. Bom dia, conselheiro Elcio Reis. Bom dia. Bom dia, conselheiro Leonardo Andrade. Bom dia. Bom dia, conselheiro Leonardo Macedo. Bom dia. Bom dia, conselheiro Pedro Lima. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, conselheira Mara. Bom dia a todos. Tem oportunidade de falar, se desejar. Eu agradeço a acolhida da turma e espero corresponder às expectativas. Estamos aí para contribuir. Obrigada, pessoal. Obrigado. Bom dia, conselheiro Laércio. Bom dia e seja muito bem-vindo, conselheira Mara. Uma enorme satisfação tê-la aqui conosco. E bom dia, conselheiro Márcio Costa. Bom dia a todos. Bom, verificado então o quórum mínimo regimental para o início do julgamento, comunico a aprovação da ata da reunião do mês de julho de 2020 sem qualquer alteração. Nesta sessão da manhã do dia 25 estão agendados processos dos itens 1 a 29. E com participação, dentre as modalidades possíveis de participação de representantes do contribuinte, teremos apenas a sustentação oral por videoconferência no item 23 da pauta. Então, em razão da presença de patrono para a sustentação oral, daremos preferência e iniciaremos, então, com o item 23, o processo final 2009-66, que é Sul-Norte de Serviços Marítimos. Por favor, então, apoio, pode solicitar a presença do patrono na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 23 da pauta, senhor Dr. André, seu processo será julgado agora. Podem verificar a mensagem privada no site. Item 23 da pauta, Dr. André, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Presidente, o patrono, Dr. André, foi convocado. Obrigado. Bom dia, doutor André, já está na sala? Ele está com o microfone aberto? Sim, ele vai entrar aqui na sala, doutor. Acho que eu passei o link para ele. Só um minutinho que ele deve entrar aí. Tá certo. Vamos aguardar, então. De fato, ainda não apareceu a imagem dele, né?
vezes está se batendo com a questão da senha, né? Não, 3 meses. Peraí. Doutor, só um minutinho que ele está com um probleminha aqui. Sim. Bom dia, doutor André, está me ouvindo? Bom dia, estou sim, presidente. Obrigado. Seja bem-vindo, então, na sala de julgamento da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão. Então, iniciaremos o julgamento do item 23 da pauta, relatoria do Dr. Elcio Reis, a recorrente Sul-Norte Serviços Marítimos. O pedido de participação foi de acompanhamento com julgamento e sustentação por videoconferência, que é oral. Peço a gentileza do doutor manter o microfone desligado para evitar ruído e interferência até o momento que for lhe franqueada a palavra para a sustentação. E a imagem também, né, Paulo? A qualidade da imagem? Sim. Eu não sei se o senhor foi orientado em relação ao gerenciamento da imagem para deixar em baixa qualidade. Ele é no aplicativo do lado direito, extrema direita embaixo, mais ações, onde tem 3 pontinhos. Se clicar, vai aparecer gerenciamento de qualidade. Já achei aqui. Aí, clicando nele, qualidade de vídeo. Clica onde está baixa definição, entre parênteses LD. Pronto, perfeito. Isso é isso, obrigado, doutor. Obrigado a você. Com a palavra, então, o relator, doutor Elcio, item 23 da pauta. Trata-se de recurso voluntário interposto em contraposição ao acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado, em decorrência da apelação do despacho decisório em que não se homologou a compensação declarada, em razão do fato de que o pagamento informado relativo à COFINS já havia sido utilizado para quitar outro débito da titularidade do contribuinte. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o retorno dos autos à origem para refazimentos dos cálculos e a consequente homologação da compensação declarada ou a conversão do julgamento em diligência, arguindo que, após revisão do cálculo da COFINS não cumulativa, recompuseram a sua base de cálculo, detectando-se erro na apuração da contribuição devida no mês de fevereiro de 2006, fato esse que se encontrava demonstrado no DACOM. Arguiu ainda que, após a ciência do despacho decisório, promover a retificação da DCTF para demonstrar o efetivo valor da contribuição devida no período e que se impunham ao presente caso a observância do princípio da verdade material e a possibilidade de retificação de mero erro de preenchimento da declaração. Junto à manifestação de conformidade, o contribuinte carregou aos autos
cópias do despacho decisório das DCTFs original e retificadora, de registros de títulos a pagar, do DARF e do DACOM. O acordo da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou emendado da forma que está aí reproduzida. Consta do voto condutor do acordo de primeira instância que o DACOM tem apenas valor informativo e que a DCTF retificadora apresentada após a ciência do despacho decisório, desacompanhada de elementos de prova, não é hábil à reversão da decisão de origem. Cientificada a decisão em primeira instância em 12 de novembro de 2010, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 14 de dezembro de 2010 e requeriu a reforma do acordo da RJ, repisando os argumentos de defesa, sendo destacado que o DACOM, aspas, é o documento competente para demonstrar à autoridade fazendária todos os elementos necessários à formação da base de cálculo das contribuições sociais, fecha aspas, e que a IN 600/2005 não impede a retificação do DCTF após a apelação do despacho decisório. É o relatório. Obrigado, conselheiro Elcio. Doutor André, o senhor terá então 15 minutos para a sua sustentação oral. Só lembrando de habilitar o microfone e todos os demais silenciar. Ok, presidente. Cumprimento a todos os presentes na ilustre pessoa do conselheiro presidente, do ilustre conselheiro relator, bom dia. Como bem colocado pelo ilustre conselheiro relator, a matéria já é de conhecimento desse colegiado, não guarda maior complexidade, então a sustentação será bem objetiva e célere. Nós estamos analisando aqui caso de compensação que não foi homologado em razão de supostamente haver vinculação do crédito com débitos, né? Basicamente, em manifestação de conformidade, a contribuinte demonstrou que na competência de fevereiro de 2006 houve o recolhimento inicial de R$167 mil aproximadamente, sendo que o valor devido era de 71 mil, ou seja, sobrou um crédito de aproximadamente R$96 mil. Em razão disso, no próprio ano de 2006, realizou a compensação com competências também de COFINS dos meses de novembro e dezembro. Alegou, inclusive, que foi identificado, quando zarado o despacho decisório de não homologação, que houve erro de preenchimento da DCTF. E, em razão disso, realizou a retificação antes da apresentação da manifestação de conformidade. Sobreveio, então, um acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação e não reconheceu o direito creditório, e acabou até ocorrendo em ligeiro equívoco, uma vez que alegou que a contribuinte defendia que deveria ser analisado o crédito utilizando a DACOM e planilhas de apuração apresentados, porém, reconheceu que a DCTF seria o instrumento correto de confissão de dívida, e que a DACOM teria natureza meramente informativa. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte veio demonstrando que restou devidamente comprovado o crédito tributário, que a DACOM é, sim, documento competente a demonstrar os elementos necessários à formação de base de cálculo, e que houve a retificação da DCTF, não subsistindo motivos para o não conhecimento do crédito pleiteado e da compensação solicitada. Então, a contribuinte ela entendeu que foi cumprido o ônus probatório e demonstrada certeza e liquidez do crédito, e, por se tratar de erro de preenchimento, deve prevalecer, no caso, a verdade material, até em observância às diretrizes do parecer normativo COSIT número 2 de 2015. Então, em razão disso, a contribuinte reitera todos os termos de defesa, requer o provimento do recurso, e, em observância ao acórdão paradigma prolatado em sessão de junho deste ano por esse colegiado, requer que seja dado provimento para que haja a reanálise do direito creditório, considerando a DCTF retificadora, sem prejuízo de complementação documental, caso assim se julgue necessário, ou, quando menos, que seja feito convertido em diligência para verificação do crédito. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, o relator, para a leitura do voto, ou sua síntese. O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade e dentro do conhecimento.
O recorrente tomou ciência do despacho decisório em 20 de 10 de 2009. Decisão essa amparada na DCTF original, transmitida em 5 de 4 de 2006, cuja retificação veio a ocorrer somente em 3 de 11 de 2009, após, portanto, a ciência do despacho decisório. Nesse sentido, o despacho decisório eletrônico se fundara corretamente nas informações prestadas pelo próprio contribuinte presentes nos sistemas internos da Receita Federal, no momento de sua aprovação, inexistindo, portanto, qualquer vício em sua formalização. A DRJ considerou insuficiente a comprovação da liquidez e certeza do direito creditório somente a apresentação do DACOM, de cunho meramente informativo, e da TCF retificadora transmitida após a ciência do despacho decisório, pois que tais documentos se encontravam desacompanhados de elementos probatórios do crédito pleiteado. Destaque-se que, para se comprovarem as informações constantes do DACOM e da DCTF, é necessária a apresentação da documentação fiscal em que se lastreia, como, por exemplo, a escrita contábil fiscal, as notas fiscais, etc., tendo restringido a defesa do recorrente a alegada necessidade de observância da verdade material e, segundo ele, devia prevalecer sobre o mero descumprimento de uma obrigação acessória. Ainda que o DACOM tenha importante função de demonstrar a apuração das contribuições sociais, a constituição do crédito tributário, ou seja, a confissão de dívida, se opera com base na DCTF, cujos dados preenchidos pelo interessado não prescindem de prova documental. Ainda que se acolha a retificação da DCTF transmitida após a ciência do despacho decisório, não se pode ignorar que, para se demonstrar o alegado equívoco cometido na apuração da contribuição, necessário se torna que se acessem os dados da contabilidade e dos documentos fiscais, sem os quais não se consegue comprovar a contribuição que efetivamente deveria ter sido recolhida. Note-se que, mesmo após a DRJ ter destacado a necessidade de apresentação de provas adicionais à declaração e ao demonstrativo entregues pelo sujeito passivo, ele não adicionou aos autos no momento da interposição do recurso, ele nada adicionou aos autos no momento da interposição do recurso voluntário. No processo administrativo fiscal, o ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo o artigo 16 do Decreto 70.235 o seguinte: aí o dispositivo. Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não obrigou a compensação declarada, assim como a decisão da DRJ, em razão da falta de demonstração e comprovação do pagamento maior, o que poderia ter sido feito, repita-se, com a base na escrita e nos documentos fiscais respectivos. Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o recorrente não desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva o crédito pleiteado, cujos documentos necessários a tal medida se encontram sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da prova com a realização de diligência, principalmente se considerar que ele já havia sido alertado acerca dessa questão. Diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso. Obrigado, conselheiro Elcio. Portanto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso, com o principal fundamento a falta de elementos probatórios, né, no decorrer do contencioso. Acho que prontos para votar. Conselheiro Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Leonardo Macedo. Com relator, presidente. Conselheiro Pedro Lima. Paulo, você pode me dar só um minuto aqui? Só estou conferindo uma informação no processo. Só um minuto. É COFINS, né, Elcio?
de COFINS. Ok. Só queria confirmar que tributo que era. O relator deixou muito claro. Acompanhe, presidente. Obrigado. Conselheira Amara, estreando. Voltando. Acompanhe o relator. Obrigado. Laércio. Com o relator. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Vou fazer constar que houve a sustentação oral por meio de videoconferência pelo Dr. André Oliveira Alves, escritório Gaia Silva Gaed. Perfeito, obrigado. Agradeço a presença, doutor, principalmente por ter respeitado o limite de tempo. Agradeço, então, a sua participação e tenha um bom dia. Obrigado. Eu que agradeço a atenção de todos. Bom dia, até mais. Bom, como eu havia dito no início, não há mais sustentações orais, participações, seja acompanhamentos ou sustentação. Então, retomaremos ao início da pauta, pelo item 1, o processo final 2009-11, Maricultura Tropical Limitada, conselheiro Márcio Costa. Eu não acessei ainda. Já está na pasta, presidente. Pode iniciar, Márcio, por favor. Adota o relatório produzido pelo julgador de piso, visto que bem sintetiza os fatos. Inicialmente, registra-se que a menção à numeração das folhas diz respeito à versão digitalizada do processo. Trata de manifestação de inconformidade acompanhada de documentos postada tempestivamente em agência dos Correios em 28 de setembro de 2009 por Maricultura Tropical, que homologou parcialmente a compensação de crédito pleiteado por meio da PERDCOMP final 7221 e não homologou as compensações pleiteadas pela PERDCOMP final 7710, 0150, através dos despachos decisórios folha 62 até 66, sim, 13 de agosto de 2009, folha 67. PERDCOMP, assim identificados, apresentam crédito com origem em ressarcimento de IPI do terceiro trimestre de 2003, a serem compensados com débito de imposto de renda retido na fonte OF, COFINS e CSLL, dos anos de 2003 e 2004. Conforme o despacho decisório, a Maricultura Tropical é uma empresa produtora e exportadora de camarões e o processo de industrialização de seu produto se resume à limpeza, retirada de pernas, cabeças, cascas e beneficiamento, congelamento, acondicionamento e embalagem para consumo final. No caso da industrialização de camarão, não se usam matérias-primas a serem agregadas ao produto industrializado. O camarão chega ao estabelecimento industrializador com camarão in natura, não sofre qualquer processo que o transforme em produto diverso, não incorpora nenhuma outra matéria-prima, apenas é aperfeiçoado para consumo e embalado. Este beneficiamento, como já dito, se limita à limpeza por processos mecânicos, lavagem e cata manual. Nas notas fiscais apresentadas pela empresa, verificou-se que muitas se referiam à fase pré-industrial da produção do camarão, como aquisição de larvas, ração e produtos químicos usados na carcinicultura. Outras são relativas às despesas gerais da empresa, como alimentação do trabalhador, combustível, telefone, energia elétrica, peças de reposição para manutenção de bens do ativo, etc. Em vista disso, vários valores informados foram glosados e foram feitos os cálculos do crédito presumido de IPI, mês a mês, tendo-se extraído do sistema da Receita Federal as exportações efetuadas pela empresa do ano de 2003. Tais valores foram comparados com os informados na DIPJ do ano calendário de 2003 e lançados na DCP do mesmo período.
Com isso, feita uma planilha com o cálculo do crédito presumido, resultando em crédito presumido para o terceiro trimestre de 2003, no valor de R$ 3.016,42. Com o reconhecimento de crédito do valor acima, foi homologado parcialmente a compensação requerida por meio da PERDCOMP final 7221, até o limite do crédito reconhecido, e não foram homologadas as compensações pleiteadas na PERDCOMP final 7710-0550. As principais razões de contestação apresentada pela empresa interessada foram essencialmente: todo o problema se origina na classificação fiscal da tabela de incidência do IPI, TIP, do produto camarão. Trata-se de produto industrializado no campo de incidência do IPI, com alíquota zero, ainda que in natura. Veja o artigo 10 da 798 de 89, transcrito às folhas 81 e o anexo 5 desta lei, onde estão citados nominalmente na posição fiscal correspondente os crustáceos, em geral, 03.06, independente do estado ou piso. Já a tabela TIP, decreto 4070 de 2001, aponta a posição 03.06, com alíquota zero. Em suma, crustáceos, independente do estado ou piso, são produtos industrializados, tributados pelo IPI com alíquota zero, com o sentido de classificar como industrializado um produto quase in natura, apenas aperfeiçoado para consumo embalado, conforme disse o auditor fiscal. Que a lei não pode se omitir as mudanças da economia do mundo e do Brasil. No Nordeste do Brasil vem implantando a indústria da criação, engorda e serva de peixes, tilápia e dos crustáceos camarão. Que no caso em foco, partindo-se do camarão em estado larva, evidente que não congelado, da posição TIP 03062300, as larvas são submetidas ao processo industrial da fabricação. Evidentemente, uma ficção legal, sofrendo o arraçoamento, o manejo e a tecnologia, e obtendo-se a partir das larvas um produto pronto para a segunda etapa de beneficiamento, ou seja, camarões congelados, com a consequente mudança da classificação fiscal. Ou seja, com o uso de tecnologia, aquele produto primitivo, classificado na posição 03062300, camarão não congelados, transforma-se no produto enquadrado na posição 03061300, camarão congelado, ambos com alíquota zero. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente no acordo proferido pela Delegacia Federal do Brasil, da Receita Federal do Brasil, de julgamento de Porto Alegre, com a seguinte emenda, a qual transcrevo: e conformada, a recorrente recorre a este Conselho, alegando preliminarmente que impugnou as glosas de despesas referentes às notas fiscais relativas às despesas gerais da empresa, como alimentação do trabalhador, combustível, telefone, energia elétrica, peças de reposição para manutenção de bem do ativo, e no mais, replica os argumentos da manifestação de inconformidade já relatado acima. É o relatório. Posso prosseguir, presidente? Obrigado. Sim. Para o voto, por favor. Ok. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para julgamento nesta turma. A controvérsia está nas razões pela homologação parcial da PERDCOMP, que apresenta crédito com origem em ressarcimento de IPI previsto na 9363/96 do terceiro trimestre de 2003, a serem compensados com débito já mencionado desses tributos IR, IOF, COFINS e CS de 2003 e 2004. Da preliminar, inicialmente a recorrente destaca que as afirmações do julgador de piso quanto à ausência de impugnação específica às glosas relacionadas a despesas gerais da empresa, como alimentação do trabalhador, combustível, telefone, energia elétrica, peça de reposição do bem do ativo, é um erro material, pois assim consta no acordo no qual eu transcrevo. Eu até faço a leitura desse destaque, notas fiscais relativas às despesas gerais da empresa, como alimentação do trabalhador, tal, já foi mencionado. Contudo, alega a recorrente que impugnou todos os pontos de glosas, no qual também trago os argumentos aqui. A glosa corresponde precisamente ao genérico produto utilizado na criação de animais, vide ementa do acordo recorrido ante a impugnação referida à atividade criatória de camarão. Todos os insumos empregados no processo criatório glosado não foram impugnados. Sigo no voto. Nesse ponto, verifico que a recorrente incorreu em equívoco na interpretação, visto que o acordo recorrido
não fala que todos os insumos empregados no processo criatório glosado não foram impugnados, e sim que os insumos relacionados a despesas gerais da empresa, como alimentação do trabalhador, combustível, telefone, energia elétrica, peças de reposição e reposição para manutenção de bens do ativo, não foram objeto de impugnação. Neste ponto, assiste a razão o julgador de primeira instância, pois, de fato, não há na manifestação de conformidade impugnação específica ou mesmo alusão por parte da manifestante, informando por quais razões essas despesas administrativas se enquadram no conceito de aquisições, no mercado interno de matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem, para utilização no processo produtivo que trata o artigo 1º da Lei 9.363/96. Sendo assim, rejeito a preliminar denominada pelo recorrente como preliminar de abrangência, por entender que os termos impugnados não abrangem as despesas administrativas, visto que assiste razão o julgador de piso contra a preclusão do direito. Posso seguir para o mérito, presidente? Sim, pode. Passando agora à análise do mérito, que trata das glosas referentes a matérias-primas, alevinos e produtos intermediários, ração e tratos culturais, que nos termos, só ajustar aqui, do que alega a recorrente utilizados no processo de industrialização, que transforma o camarão em produtos finais para exportação. Inicialmente destaco que alevino é conceituado como designação dada aos peixes recém-saídos do ovo, e que rações e tratos culturais é entendida como alimentação necessária para o desenvolvimento do camarão. Conforme se verifica pelas nomenclaturas, tratam-se de insumos utilizados na fase pré-industrial da produção do camarão, sem os quais a produção em larga escala para exportação, como é o caso da atividade da empresa recorrente, não seria possível. A legislação aqui invocada com a finalidade de obtenção de ressarcimento do crédito do GPI, da 9.363/96, assim dispõe. Transcrevo abaixo. Desta forma, cabe aqui analisar se os insumos objeto da glosa estão dentro do conceito de matéria-prima e produtos intermediários, sendo que, como matéria-prima, entende-se um produto utilizado como base em processo produtivo para obtenção de um produto acabado. Por sua vez, o produto intermediário é utilizado no processo de produção, contribuindo para o resultado final do produto acabado. Sobre essa ótica, cabe ainda levar em consideração a atividade fim da empresa, que é a produção e exportação do camarão. Evidente que nos atuais tempos modernos não cabe, nesse caso, falar em pesca de atividade manual, conforme mencionado no recurso voluntário, no qual transcrevo. Dentro desse contexto fático, entendo que assiste razão a recorrente em considerar que os alevinos e as rações e tratos culturais fazem parte do processo de industrialização do camarão, enquadrando-se no conceito de matéria-prima e produto intermediário. Nesse mesmo sentido, observo o posicionamento do ilustre conselheiro Pedro Souza Bispo, ao citar o voto do também ilustre conselheiro Elcio Lafeta, no acordo 3402.005.304, e peço vênia para destacar os trechos abaixo. Bom, vou me eximir aqui de ler. Tendo em vista essas considerações, entendo por indevida as glosas realizadas referentes aos alevinos, rações e tratos culturais, devendo ser mantido o entendimento de preclusão dos argumentos relacionados às despesas administrativas. Diante do exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento para reverter as glosas relacionadas às despesas com alevinos, rações e tratos culturais. É como eu voto, presidente. Obrigado. Eu não lembro da turma ter enfrentado exatamente essa matéria. O voto, o acordo a que ele se refere do conselheiro Elcio é 3.8, né? É turma extraordinária. Conselheira Mara pediu a palavra.
Esse assunto, eu já me deparei com esse assunto na minha antiga turma. A gente teve a ocasião de votar isso algumas vezes, para o mesmo caso de beneficiamento de camarão. E sempre foi negativo de provimento por unanimidade de votos. O entendimento que eu me filio é que essa fase, ela não se constitui industrialização. Eu posso ler até um trecho do acordo aqui, 3401-007-501, que foi agora de junho de 2020, em que a turma decidiu lá que os valores relativos às matérias-primas, lavas, ração e produtos químicos empregados na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo em vista que a Lei 9.363/96 determina que sejam utilizados os conceitos de produção de matéria-prima próprios da legislação do IPI. Em suma, o que o acordo aqui quis dizer é que essa fase, ela não é fase de industrialização, ela é uma fase de engorda do camarão, né? Então, isso não poderia se enquadrar nos critérios para o crédito presumido do IPI. Então, eu já vou adiantar meu voto pela divergência. Não sei se vocês conseguiram notar o acordo que ela mencionou, é o 3401-007-501. Só uma questão de ordem. Sim. A questão é o seguinte, porque aí no caso, né, o alevino, ele é como se fosse a matéria-prima. Assim como o produtor de qualquer máquina, de qualquer produto, ele adquire a matéria-prima que ele vai usar na industrialização. E essa matéria-prima, ela dá direito ao crédito. Então, por que aqui não daria? É só na fase, a questão que a legislação do IPI restringe é que essa matéria-prima comprada, ela seja consumida no processo industrial. O fato dela ser anterior, então nenhuma matéria-prima poderia ser creditada, já que ela é anterior à industrialização, à compra da matéria-prima. Então, assim, eu não concordo com esse argumento, não. Tá certo. Obrigado. Conselheiro Pedro, com a palavra. Obrigado, Paulo. A gente já julgou camarão, sim. Inclusive, eu fui relator. Eu só preciso achar aqui. Tá baixo o seu áudio, Pedro. Tá baixo? Deixa eu ver se eu tenho como aumentar. Melhorou alguma coisa aí? Melhorou. Melhorou. Inclusive, eu lembro da discussão. Realmente, a discussão gira em torno do que a Mara trouxe. É uma questão de... A interpretação da fiscalização é uma questão de fase, né? É uma questão da fase em que se pode aproveitar essa... É como se, por exemplo, a engorda do camarão não fosse a produção dele, entendeu? É algo assim. Não me lembro exatamente. Mas o precedente da turma, a gente deu provimento. Eu também entendo que é matéria-prima, sim. Só mais uma questão. Sim. Se não me engano, a DRJ, ela considerou que essa atividade aí não é industrialização. No recurso voluntário, ele não contestou isso, não? Contestou, sim. E no caso, então, está sendo adotado que realmente é industrialização. Sim. Eu não vi, então. Eu voei essa hora, então, desculpa. Não, sem problema. Márcio, presidente, uma dúvida também com o Márcio aqui. Esse crédito presumido dessa fase de engorda, né, desses alevinos, ela foi preenchida da DCTF com isso? Está na DCTF? Está no livro de apuração do IPI? Isso? Ele colocou isso? Ou ele está pedindo só agora? Não, já era contemplado já na contabilização da recorrente.
Ele vinha contabilizando isso, né? Sim. E não é contraditório em relação a isso, né? É só questão de direito. Foi o meu entendimento também. Pedro, da nossa turma é que eu fiz a pesquisa com a palavra IPI e camarão, e não, de fato não retornou nenhum acordo. Tudo bem. Eu acho que já foi colocado as posições, eu também diria que essa questão do IPI, a fase que antecede, apesar de que não se faz as mesmas considerações, o mesmo entendimento da fase pré-agrícola, que a gente está bem acostumado no PIS/COFINS, mas nesse caso aqui, o alevino, ele sempre é a matéria-prima, ele vai estar passando por transformações, mas nunca vai deixar de ser a matéria-prima no caso. Então, eu até diria que a fase que antecede a industrialização também é casuístico. Cada processo deve ser analisado com as suas peculiaridades. Mara, novamente, deseja falar? Lembrar, tem vários acórdãos aqui, inclusive da Câmara Superior, tá? Que colocam isso como fase agrícola. E exclui, glosa esses créditos, né? Então, a gente tem acordo aqui do conselheiro Carlos Daniel, temos acordo do conselheiro Demes de Brito, tem do Emanuel, temos da Larissa, do Carlos, em várias turmas que tem que ser adotado esse entendimento, tá? Que isso é fase agrícola. Vai ter vasto material, então, para o recurso especial. Pois não sei se a Fazenda vai recorrer, né? Mas a questão aí é justamente essa questão, todo mundo entendendo, a questão da diferença do IPI, que é que a gente está que eu quero presumir de IPI, né? Não é PIS e COFINS. Então, e isso é uma fase agrícola. Se fosse PIS e COFINS, eu não teria dúvidas de que seria possível. Mas como se trata de IPI, eu vou manter a negativa de provimento aqui, tá? Vou abrir a divergência. Tá certo. Bom, acho que podemos passar a votação, né? Conselheiro Elcio. Paulo, só um minutinho aqui, por favor. Sim. Paulo. Sim. Eu tenho uma dúvida só. Com relação ao seu voto, Márcio. Ele só pede isso, na verdade. Então, você está dando tudo. Apesar de não dar preliminar, no mérito você não está dando tudo, provimento para tudo. Não, ele pede a despesa administrativa também. Ele pede também. Mas na manifestação, não. Então, esse que é o ponto, que eu vi que precluiu essa questão. Isso. Então, ela não é objeto nosso mais. Não tem nem o que julgar, entendeu? É só falar que precluiu mesmo, confirmar a preclusão, e no mérito, se você está dando tudo, o provimento talvez seja integral, entendeu? Porque, como ele contestou isso no recurso, eu entendi que se eu desse provimento, pudesse entender que eu também estaria dando para essa despesa administrativa. Mas se precluiu, e se você concorda com a preclusão, sim, aí não é objeto, entendeu? Entendi. Bom. Mas pode ser parcial também, dá para entender. Eu não sei, se a turma entender que fica melhor o texto, também não sei como é que vai ser a votação. Nossa, eu achei que fiquei meio confuso. Lembrando que tem a preliminar de nulidade da decisão recorrida e tem o mérito aí. Então, é possível que, pelo menos, no colhimento dos votos, haja alguma divergência. Elcio, consegue votar já? Sim. Eu acompanho o relator. Quanto à questão do dispositivo, eu acho que parcial, porque como não está muito evidenciado o cálculo, né? Então, acho que parcial seria uma postura assim, mais
conservadora, né? Já que vai ser calculado só na execução. Então, eu votaria pelo parcial e a preliminar. A proposta do Márcio já é parcial provimento, né? Exatamente. Exato. Ok. Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Mencionou o voto do conselheiro Elcio como fundamento. Também localizei na Câmara Superior o acordo 9303-003-191 de relatoria do conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em que foi negado o provimento à unanimidade de votos ao recurso especial interposto pela Fazenda, em que foi mantida, então, a decisão pela concessão do crédito presumido de IPI nos insumos utilizados na criação dos camarões. Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado. Leonardo, novamente, fala o número do acordo. 9303, sim. 003-191. Ok. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres. Ok. Leonardo Macedo. Presidente, eu estava olhando aqui, essas fazendas de camarão, elas industrializam de uma forma verticalizada. Então, da matéria-prima, né, a engorda da matéria-prima, tudo. Então, é uma industrialização, até pesquisando aqui os tipos de concentração na indústria. A indústria tem a concentração vertical, e aí essas fazendas de camarão seguem esse modelo, ou a concentração horizontal. No caso, uma empresa ela vai adquirindo outras que têm a mesma função que a sua. Nesse caso das indústrias de camarão, eu achei muito interessante o argumento da Mara, que seria possível separar essa fase agrícola da fase seguinte, mas na indústria de camarão eu considero isso como uma industrialização vertical, um modelo verticalizado de indústria. E por essa razão, eu acompanho o relator. Acredito que sim, que faz todo sentido para o camarão ter essa... Ô, Leonardo, só fazendo uma parte aqui. Sim. Essa só faz a limpeza e o preparo do camarão, tá? Ela já compra, ela não é uma indústria completa, não. Ela só faz a limpeza. Ela compra o camarão, o alevino, e já para bater e exportar, né? Ela não faz a cria do camarão, não, do alevino para engorda, não, tá? Olha lá a atividade lá que ele colocou no começo do voto. Ele colocou lá que... O Márcio colocou lá que... Aqui, ó. É uma empresa produtora e exportadora de camarão, e o processo de industrialização se resume a limpeza, retirada de pernas, cabeças e cascas, congelamento e acondicionamento. Entendi. E ela não industrializa nada, então ela só faz uma simples limpeza da... Ela compra o camarão, limpa, congela e exporta. Mas como não? Se ela está usando o alevino para... Pois justamente, para mim é tão óbvio que ela também... Como. Verdade. Então, se me permite... A gente está dando provimento para isso. O uso do relator. Da matéria-prima. É para isso, para o uso da matéria-prima. Esse é o provimento. Se o processo não trata disso, então é outra matéria. Não tem como. E na preliminar aí que o Márcio, do voto do Márcio, ele fala, o contribuinte afirma lá, pelo menos consta lá, que ele cria também. Aí na preliminar. E ó, eu achei o processo nosso aqui, Paulo, Aquacultura Fortaleza Aquaforte, tá? Eu passo para vocês. Então queria tirar uma dúvida, presidente, com o relator. Sim. Então, relator, na verdade ela compra para fazer limpeza e abate e a venda, ou ela pega, ela cria também, depois faz o abate, processo e venda? Não teria sentido, conselheiro Laércio, ela fazer só essa etapa com o próprio alevino, né? Porque como é que ia fazer, tirar
perna, casca, né? O alevino está sendo criado ainda. Então, de certo que ela tem um ambiente produtor. Uma fazenda, né? Não tem sentido. Aquacultura. Esclarecido, né? Caso, Mara, bem observado, Mara, caso não seja isso, caso ele não tenha essa criação, ele não vai conseguir pegar esse crédito lá no final das contas, por mais que a gente dê provimento aqui. Ele não tem a criação, não tem matéria-prima para tomar crédito sobre, né? Vai que ele não tem. Se não tiver... Não. Ok. No princípio... O Leonardo Andrade pediu a palavra novamente? Pois não, Leonardo. Presidente, só para colaborar com essa questão, o próprio relatório do DRJ fala que se trata dessa aquisição. Ele cita que as notas fiscais apresentadas pela empresa, ela se refere à fase pré-industrial da produção de camarão, com aquisição de larvas, tração e produtos químicos. Então, me parece que tem razão o relator na matéria. Efetivamente, o crédito pleiteado é da fase da carcinicultura. Ok. Obrigado, Leonardo. Leonardo Macedo, então, estava com a palavra para proferir o voto. Eu vou nesse entendimento de que é uma indústria verticalizada, presidente, e nesse momento, eu vou manter a coerência aqui da turma e vou acompanhar o relator. Obrigado. Conselheiro Pedro? Acompanho o relator. Conselheira Amara? Microfone, Mara, por favor. Eu vou apresentar uma DV, tá? Ok. Mara está negando o provimento no mérito. A questão da preliminar você está rejeitando também, né? Eu acompanho o relator na preliminar. Preliminar, ok, obrigado. Laércio? Eu estou acompanhando o relator, mas para o relator, eu queria fazer um apontamento aqui. Realmente, nesse ponto que a conselheira Mara trouxe, que o relatório da RJ ele trata como sendo só a compra para processo de limpeza e exportação, teria como você fazer um destaque em seu voto, falando que não é só isso, por mais que esteja claro na tua redação, que não é somente isso conforme a conta da RJ? Talvez possa ser as duas coisas, né? É isso que eu estou pensando aqui agora. Mas sim, pelo voto, estou entendendo que é as duas coisas. Ele compra o vinho, porque simplesmente você compra ele e pode dar para engorda esse alivino, ou você pode criar. Mas se ele faz as duas, se ele utiliza para criar ou para alimentar para engorda, ele está tendo o processo, tem direito ao crédito nesse ponto, de qualquer modo. Mas eu compreendo da mesma forma que o Leonardo Macedo apontou, e o relator, mas eu só pediria um destaque, a questão de uma linha, que a compra não é exclusivamente feita para limpeza e exportação, que acho que pese que conste isso no DRJ, né? Ou que você chegou nessa conclusão que... Pode trazer o próprio trecho que o Leonardo Andrade mencionou da DRJ. Tá, porque senão, numa primeira leitura, parece que leva a equívoco. Daí, senão, por isso até parece não estaria acompanhando a divergência até. Sem problema, Laércio, eu posso trazer um trecho uma linha para ficar claro, sem problema. Ok. Então, o conselheiro Laércio está acompanhando o relator com essas observações, isso, né? Por fim, o meu voto, como eu já me manifestei, nesse caso específico, eu entendo também que são matérias-primas utilizadas na fase industrial do camarão. Então, eu também acompanho o relator. Então, a decisão passa a ser a seguinte, que
Por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida. No mérito, por maioria de votos, deu-se provimento parcial para reverter as glosas relacionadas às despesas com avelinos, rações e pratos culturais. Vencida no mérito a conselheira Mara Cristina, que negava provimento ao recurso. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto, conselheira Mara Cristina Cifuentes. É isso mesmo, Mara? Ok. Só um esclarecimento, que já terminou a votação, só um esclarecimento. Vocês entendem, então, que a atividade preponderante da empresa, ela pode, na prática, ele pode fazer mais do que a atividade dele, porque a atividade da empresa é uma, e ele está fazendo mais do que a atividade dele que está inscrita no CNAE lá. Aí vocês entendem, então, que ele pode fazer mais do que isso. Sim, porque a atividade observada, o código do CNAE, ele não limita, na prática, a atividade exercida. Então, de fato, verificando-se que extrapola a descrição daquele código, entendo que sim, Mara. Tá. Eu até comecei a recordar o processo anterior que o Pedro falou lá do Ceará, eu acho que era do Ceará, né, esse da aquacultura. Ele fazia as duas coisas, ele criava, ele comprava de terceiros para exportação, porque quando a demanda de exportação é muito grande, como teve há uns 2 anos atrás, que faltou camarão, que estava tudo sendo exportado, e aí comprava de vários para poder exportar, tem tudo isso, né? Tá certo. Pedro, você mencionou um acórdão, você tem ele aí? Microfone. Áudio. Eu mandei no WhatsApp ali, tem um do Toledo que fala sobre o camarão e uma resolução nossa. Eu lembrei desse caso que o Leonardo Macedo acabou de mencionar, mas parece que havia saído em diligência, mas posso estar enganado, ok. Mas encerrado isso aí, vamos ao próximo, que é o item 2 da pauta, viação do Presidente Lafayette. Esse é mineiro, hein? Presidente Lafayette, são 2 processos, do final 2006-51 e o 2006-20, ambos também relatoria do conselheiro Márcio. Então, presidente, eu vou ler o final 2006-20, porque a diferença dos dois é que um é PIS e outro é COFINS, tá? São iguais, um tratando de PIS e outro COFINS. Esse no qual eu vou relatar, ele é COFINS. Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos. A contribuinte aqui identificada requereu, em 11 de 10 de 2006, junto à Delegacia da Receita Federal, em Belo Horizonte, a restituição de valores recolhidos a título de COFINS nos períodos de apuração de 29 de 3 de 2000 a 27 de 3 de 2006, alegando-se constituir em consumidora final de combustível e fazendo referência à Lei 9.990 de 2000. Posteriormente, transferiu as DECOMPs citadas às folhas 30 para uso do mesmo crédito. A DRF Belo Horizonte, por intermédio do despacho decisório, folha 30-35, indeferiu o pleito de restituição pelos seguintes motivos não homologado às declarações de compensação. O pedido de restituição relativo ao valor da COFINS, de 29 de 3 de 2000, deve ser indeferido em preliminar de decadência do direito creditório, tendo-se em vista que o pedido foi formalizado apenas em 11 de 10 de 2006, isto é, após ultrapassado os 5 anos da extinção do crédito tributário. O pedido relativo aos supostos valores da COFINS, referente ao período de 4 de 5 de 2001 a 8 de 10 de 2001, além de pertencerem à sistemática da incidência monofásica e, portanto, sem previsão legal para sua restituição, também deverá ser indeferida em preliminar de decadência do direito creditório. O pedido relativo aos demais valores
de 11 de 10 de 2001 a 27 de 6 de 2006 deverá ser indeferido por total ausência de previsão de sua restituição ou ressarcimento pela legislação tributária vigente à época, como demonstrado anteriormente. Cientificada da decisão em 16 de 2 de 2012, a contribuinte manifestou sua inconformidade em 13 de 3 de 2012, folhas 39 e 55, alegando em síntese. Em relação ao prazo para a restituição dos pagamentos havidos, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas ações que versem sobre tributos lançados por homologação, o prazo é de 10 anos, correspondente aos 5 anos de que dispõe a Fazenda para homologação. Não merece acolhida o entendimento de que o artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005 vem esclarecer a questão de interpretação do inciso 1 do artigo 68 do CTN, vez que referida lei foi publicada em 29 de 2 de 2005, não tendo efeito retroativo, além de que, mesmo artigo faz menção ao parágrafo 1º do artigo 150 do CTN, que dispõe que o pagamento antecipado extingue o crédito sob condição ulterior à homologação do lançamento. Nesse sentido, cita-se decisão do STJ. Com mudança havidas na legislação, embora nem as distribuidoras e tampouco as refinarias se submetessem, mas as regras da substituição tributária do PIS e da COFINS. O certo é que a carga tributária foi mantida inalterada. Sobre o regime da substituição tributária, a Instrução Normativa SRF 699 permitia a imediata restituição do PIS e da COFINS pago em substituição tributária pela ausência de operação no varejo. A partir do momento em que se extinguiu o regime de substituição tributária da COFINS e a do PIS, se manteve a mesma carga tributária, passando o encargo tributário a ser exigido e embutido no preço praticado pela refinaria e repassado veladamente aos contribuintes que não mais puderam requerer o ressarcimento com base na IN SRF 699. Subsiste o direito de restituição dos valores de PIS e COFINS pagos nas aquisições de combustível diretamente das distribuidoras pelo encargo tributário veladamente embutido em uma operação inexistente, em respeito ao preceito do parágrafo 7 do 150 da Constituição. Foi igualmente violado o 110 da 5172 do Código Tributário CTN. A extinção da substituição tributária pelo MP 1099-115-2000 e 2015-835-2001 não encontra amparo legal porque afronta o disposto no artigo 246 da Constituição, que impede que medidas provisórias regulamentem texto da Constituição que tenha sido alterado por emenda constitucional datadas a partir de janeiro de 95. Sobre os valores requeridos, há de ser acrescida a devida atualização monetária conforme a jurisprudência do STJ e do Conselho Contribuinte do Ministério da Fazenda, retroativo à data de apuração dos valores. A presente defesa alcança as declarações de compensação que devem permanecer com exigibilidade suspensa na forma do artigo 151 do CTN até a decisão final do processo nos termos do artigo 66, parágrafo 5º da INRFB 900/2008. A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte julgou improcedente a manifestação de conformidade e a decisão foi assim emendada no contrascrevo. Inconformada, a contribuinte recorre a este conselho através de recurso voluntário no qual requer o reconhecimento do crédito devido. Junto com a manifestação de conformidade, apresentou como prova do alegando documentos nas folhas 9 a 18. É o relatório. Pode por voto. Ok. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade, sendo assim, passo à análise da prejudicial de mérito que trata do prazo decadencial para compensação de créditos. A problemática proposta refere-se a pedido de ressarcimento e compensação, transmitido em 11 de 10 de 2006, de valores supostamente recolhidos a maior da COFINS no período de 29 de 3 de 2000 a 27 de 3 de 2006. Trata-se de pedidos de compensação de crédito próprio no valor de 516.556,22, decorrente de pagamento da COFINS incidente sobre óleo diesel adquirido diretamente de distribuidor, segundo o regime de substituição tributária do período 29, no mesmo período mencionado já. Da preliminar, nos termos do despacho decisório, a fiscalização confirma
a existência de períodos abrangidos pela decadência. O relatório fiscal destaca os termos abaixo. Em sua defesa, o contribuinte entende pela ausência da prescrição, porque, segundo o seu entendimento, o prazo prescricional para pedido de restituição é de 10 anos, nos termos do que constava à época em que apresentou seus argumentos na doutrina e na jurisprudência. Ocorre que estou superada a divergência quanto ao prazo a ser adotado nos pedidos, sejam eles de ressarcimento, restituição e compensação, posto que o recurso extraordinário 566621 estabeleceu como prazo prescricional 5 anos para os pedidos formulados a partir de 9 de junho de 2005, qual transcrevo a decisão já conhecida deste colegiado. Neste passo, conforme já relatado, o contribuinte pretende se creditar de valores recolhidos no período compreendido entre 29 de 3 de 2000 a 27 de março de 2006, transmitindo o seu pedido de ressarcimento e compensação de 11 de outubro de 2006. Considerando o entendimento do STF pela inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Complementar 118, é válida a aplicação do novo prazo de 5 anos e as ações ajuizadas após o decurso vacatio legis de 120 dias, ou seja, 9 de junho de 2005, o que é o caso do pedido aqui analisado, que ocorreu em outubro de 2006. Importante deixar destacado que o ingresso de ação judicial neste caso é equivalente ao perde-comp, pois embora que, perante o órgão distinto, tenha a mesma finalidade, ou seja, reaver tributo supostamente recolhido a maior. Além disso, por força do regimento interno que regula os julgamentos deste órgão, não posso me excluir da aplicação do entendimento da Suprema Corte, pois assim determina o regimento do CARF, trago o artigo 62. E nesse mesmo sentido, a súmula 91, que também transcrevo. Conclui-se, portanto, que o pedido de compensação realizado estão dentro do prazo quinquenal 11 de 10 de 2006, não sendo possível o ressarcimento de tributos recolhidos até 5 anos anterior a esta data, que, no caso, teve como marco final 10 de 10 de 2001. Logo, todos os recolhimentos realizados entre os períodos de 29 de 3 de 2000 e 10 de 10 de 2001... Então, seguinte, eu vou sair para pegar o carregador do computador aqui. É só um segundinho, tá? Mas se quiser continuar o relatório, o voto pode, Mário. O relatório, vota aí. Você está na escrita ali. Né? Ok. Estão prescritos previsto ocorreram em prazo superior a 5 anos da data do pedido de compensação, conforme entendimento consolidado da jurisprudência acima destacada. Essa é a preliminar. Passando para o mérito. Passamos agora a analisar o mérito, direito à restituição da COFINS sobre combustível como consumidor final, quanto aos recolhimentos ocorridos após 11 de 10 de 2001 até 27 de 3 de 2006. No que se refere aos argumentos recursais, a recorrente defende que, como consumidora de combustível para sua atividade de fim, deve ser aplicada a substituição tributária a cargo da refinaria, e que lhe é assegurado, na condição de consumidor final, o direito da restituição dos valores da contribuição que incidiram nas vendas a varejo. Inicialmente, a fiscalização indeferiu o pedido de compensação, alegando que o regime de substituição tributária foi extinto com a edição da MP 1991-15 de 2000, que foi feito através do seu artigo 46, inciso 2, de onde se extrai a instituição de nova disciplina para as contribuições COFINS a partir de 1 de julho de 2000. Transcrevo abaixo. Confirmando esse mesmo entendimento, o julgador de piso fez constar em seu voto a sua concordância e manutenção do despacho decisório, com as seguintes palavras, no qual eu transcrevo. Por toda essa construção legislativa, entendo que não assiste razão à recorrente, pois face a reconhecida prescrição dos recolhimentos ocorridos até 10 de 10 de 2001, no mérito, estamos tratando apenas do pedido de restituição de valores recolhidos após 11 de 10 de 2001, logo, já sob a vigência da Lei 9.990 de 2000, que acima foi citada. Nesse mesmo sentido, foi decidido no Acórdão 3201-005 de 209, da relatoria do ilustre conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, em sessão realizada em 28 de março de 2019, no qual foi emendado. Transcrevo abaixo.
Imperioso, portanto, a aplicação da legislação vigente à época do recolhimento para reconhecer que o recorrente não possui direito aos créditos que pleiteia. Diante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de prescrição, declarando prescritos os créditos requeridos até 10/10/2001 e, no mérito, nego o provimento aos créditos requeridos no período de 11/10/2001 até 27/3/2006. É como eu voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Bom, em síntese, o direito não é reconhecido em qualquer dos períodos em que se pleiteou. A única questão é que estão prescritos, né, os pedidos anteriores a 10/10/2001. Então, esse é a síntese do voto do relator. Presidente, questão de esclarecimento. Conselheiro Márcio, no seu dispositivo você falou que rejeita a preliminar e na sequência reconhece como prescritos os anteriores. Correto? Está escrito aqui, né? Diante o exposto, rejeita a preliminar de ausência de prescrição, declarando prescrito os créditos requeridos até 10/10/2001 e, no mérito, nega provimento aos créditos de 11/10/2001 a 27/3/2006. Aí que tá. Então, não ficou claro para mim. Você rejeita a ausência de prescrição e reconhece. Permite, relator, eu adequei um pouco a redação desse dispositivo proposto. Por favor, presidente. Ficaria a proposta do relator em que, em preliminar, reconhecer a prescrição dos créditos requeridos até 10/10/2001. Não está se reconhecendo prescrição dos créditos requeridos até essa data. Então, perfeito. Na verdade, é isso que ele está dizendo. O texto dele é nesse sentido. E aí, no mérito, ele está negando provimento nos demais períodos. Não ficou claro o dispositivo, conselheiro Laércio? Essa questão não ficou claro para mim essa questão da prescrição. Entendi. É sua parte. Não é? Não, é o que eu disse no início. Foi negado. O direito em si, ele não está sendo reconhecido. Com o detalhe de que há uma prescrição. Então, mesmo que o direito pudesse ser reconhecido, haveria nessa preliminar prejudicial a prescrição dele, se houvesse o direito. Mas o direito ele não está sendo reconhecido em momento algum. Mas já se afasta, nesse período anterior a 10/10/2001, já afasta o direito em razão da prescrição. Sim. Presidente, sim. Agora eu fiquei confuso também. Seguinte, se passou 10 anos lá da súmula 91 do CARF, até o dia do pedido administrativo, prescreveu o direito de pedir. A questão aí é que não se aplica o período de 10 anos, porque o pedido foi feito após a lei complementar. O pedido foi feito em 11/10/2006. Presidente. Ou seja, anterior à lei complementar. Perfeito, mas foi feito depois do prazo de 5 anos. Sim. Ou seja, prescreveu tudo. Ele não tem direito a nada. Não prescreveu tudo. Prescreveu parte. Então, é aí que está, Laércio. Na parte não prescrita, ele está tratando no mérito, porque não prescreveu. Perfeito. Então vai ter que ajustar para conhecer em parte, não conhecer. Não, eu coloquei no grupo já aquilo que eu disse, que seria a adequação da proposta do relator. Em preliminar, reconhecer a prescrição dos créditos requeridos até
10 de 10 de 2001, ou seja, delimitou. Sim, é um reconhecimento parcial de prescrição. Aí, os demais períodos, não. Então, no mérito, está se negando o provimento, nos demais períodos pelo mérito, ou seja, por não reconhecer o direito. Então, agora, eu entendo que esse texto aí está adequado. Sim, presidente. Só para terminar a dúvida aí, no mérito, você está negando basicamente por quê, Márcio? Em poucas palavras. Desculpa, você estava... No mérito, você está negando basicamente por quê? É porque por toda... Não, é porque aqui, ó, face reconhecida no mérito, está aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, no mérito, estamos tratando apenas do pedido de restituição de valores recolhidos após 11 de 10 de 2001. Logo, já sob a vigência da Lei 9.990, que acima foi citada, e essa lei não dá o direito. Exato. Foi a lei que instituiu o regime da monofasia, porque até então era da substituição tributária. Então, ele quer ainda esse direito com base em lei revogada. Consumidora final de combustível, tá, entendi. Então, perfeito. Deixou de existir a cobrança física. Isso. Só aguardar o retorno da Mara, a gente inicia a votação. Pronto para votar, Elcio? Eu estou aqui. Sim, eu imaginei. Ela deve estar ouvindo só. Estou pronto. Então, com a palavra, conselheiro Elcio, para a votação. Com o relator. Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Julgamos um caso seu também, em fevereiro desse ano, essa mesma matéria. Negamos provimento unanimidade de votos. Ano passado, em processo de relatoria da conselheira Tatiana, de igual modo, e, se eu não me engano, tem um processo do conselheiro relatado pelo conselheiro Charles, também nesse sentido. Acompanho o relator. Obrigado. Leonardo Macedo. Eu acompanho o relator, presidente. Pedro Lima. Acompanho. Mara. Acompanho, relator. Laércio. Acompanho. Eu também acompanho. Presidente, então eu vou acolher o dispositivo que foi compartilhado na turma, certo? Ok. Então, acordam o resultado do processo item 3, viação presidente Lafayette, final 2006-20, por acordo dos membros do colegiado, por unanimidades, em preliminar, reconhecer a prescrição dos direitos requeridos até 10 de 10 de 2001, e no mérito, negar provimento aos créditos requeridos dos períodos de 11 de 10 de 2001 a 27 de 3 de 2006. O outro processo seriam os mesmos períodos para o PIS? Perfeito. Então, o processo, não há nenhuma diferença, né? Não. 2006-51, a gente pode manter esse dispositivo, presidente. Então, também para o item 2, 2006-51, da mesma empresa, Aviação Presidente, tratando-se de PIS, também por unanimidade de votos, em preliminar reconheceu a prescrição do direito do crédito requerido até 10 de 10 de 2001 e no mérito negou o provimento aos créditos requeridos no período de 11 de 10 de 2001 a 27 do 3 de 2006. Então, encerramos do 1 ao 3. Vamos fazer... pausa, presidente. Isso, vamos fazer um intervalo 15 minutos. Ótimo. 15 minutos.